Paz do Senhor, irmãos, a paz do Senhor, irmãs. Vamos a mais uma meditação da palavra do Senhor. Hoje vamos ler o Evangelho segundo narrou São João, no capítulo 16, no versículo 33, que diz assim: Eu lhe disse essas coisas para que, unidos a mim, vocês tenham paz. No mundo vocês terão aflições, mas sejam fortes. Eu venci o mundo. Esse texto me chama muito a atenção, porque todos os cristãos, quando os ouvem, de logo se alegra, porque fala de paz e porque fala de vitória. Quando eu elaborava o sermão, o título que dei foi Unidos a Cristo, somos vitoriosos. Mas é preciso que a gente entenda que quando o Senhor falou todas essas coisas, os apóstolos estavam apavorados, estavam temerosos, estavam assustados. Assustados porque naquela noite o sonho deles foram frustrados, porque aquilo que eles esperavam não aconteceu. Eu costumo dizer que os capítulos 13, 14, 15, 16, 17 e 18 do Evangelho de São João narram os fatos acontecidos numa mesma noite. Na mesma noite que Jesus celebrou a ceia com os apóstolos. Os apóstolos celebravam a ceia na maior alegria. Isso porque 3 dias antes da ceia, Jesus tinha sido recebido como rei em Jerusalém. Na entrada da cidade, todos aclamaram, uma multidão aclamou Jesus como rei. E os apóstolos começaram a ver, viram naquilo ali um momento de novidade, um momento de transformação, um momento que tudo iria mudar. Eles acreditavam que o reino se estabeleceria a partir dali, de tal forma que eles começaram inclusive a discutir. Uns queriam ficar à direita, outros queriam ficar à esquerda, porque eles sabiam que quem mais ficasse perto, mais próximo do rei, teria maior autoridade. Porém, aquela noite, que aparentemente seria de alegria, tornou-se uma noite de frustração. Porque na noite da celebração da ceia, o Senhor disse que um deles iria traí-lo. O Senhor disse que Pedro iria negar ao Senhor 3 vezes. O Senhor anunciou naquela noite que o maior, eles disputavam poder, mas que o maior seria o menor. Ele lavou os pés dos discípulos e após ser lavado disse: aquele que quer ser maior no reino dos céus, se aquele que sirva. Naquela mesma noite o Senhor falou que iria embora. Ora, eles imaginavam que um reino terreno estava se formando e o rei disse que iria embora. Naquela mesma noite o Senhor disse: olhe, vocês serão perseguidos e muitos de vocês morrerão, e aqueles que matarem o farão acreditando que estão fazendo coisa para Deus. Uma noite de alegria se transformou em frustração. Uma noite de muita festa se transformou em dor. Mas o Senhor não deixa ninguém desamparado. É por isso que nessa mesma noite o Senhor fez promessas belíssimas. O Senhor orientou-os para viver, para que eles vivessem amando uns os outros. O Senhor orou por eles e pediu a Deus que guardasse-os, que eles vivessem em unidade. Naquela mesma noite o Senhor disse: não se turbe o vosso coração, creiam em Deus. O Senhor prometeu uma morada nos céus. O Senhor disse que era o caminho, a verdade e a vida. O Senhor prometeu que viria o Paracleto, o Espírito Santo viria para estar do lado. Naquela mesma noite o Senhor falou para os discípulos de uma forma diferente. Aqui, no versículo 29 e 30, os discípulos dizem assim: agora você está falando de forma clara, não de modo indireto. Agora podemos perceber que você sabe todas as coisas e nem precisa que as pessoas lhe formulem pergunta. Isso nos faz crer que você veio de Deus. Naquela mesma noite, sabendo da dor, o Senhor começou a se revelar, a clarear os olhos dos apóstolos porque eles precisavam. Era uma noite de dor, era uma noite de infelicidade. Mas naquela noite,
o Senhor disse que aqueles que estivessem unidos a Ele teriam paz. Para os dias, irmãos, que nós estamos vivendo, essa palavra ainda serve. Os nossos dias não têm sido bons. Têm sido momentos de loucura, têm sido momentos de frustração, têm sido momentos de que aqueles que plantaram, que imaginaram o futuro, estão corrigindo, aqueles que imaginaram um projeto de vida, que imaginaram um projeto de uma empresa, um projeto de uma atividade econômica, estão revendo os seus sonhos. É um momento de frustração porque muitos de nós estamos em casa ouvindo sempre informações negativas, informações de morte, informação de dor, informação de que o mundo está em polvorosa, informação de que as coisas não vão bem. Estamos confusos, porque uns dizem que nós devemos nos isolar, fugir para poder vencer o vírus, e outros dizem, não adianta. O vírus vai atingir em qualquer momento. O que a gente vai é prolongar o momento. Por isso, volte a trabalhar, porque senão virá fome, porque senão o isolamento provocará desemprego, provocará uma mudança no cenário econômico, tanto local como mundial. É preciso que se caminhe a vida de uma forma, tentando viver de uma forma normal, porque senão aumentará a violência, aumentará a necessidade financeira, aumentará a fome. É um momento de turbulência, é um momento de confusão. Mas a palavra do Senhor continua a mesma, a dizer, tenho dito essas coisas, para que unidos a mim, unidos ao Senhor, tenhamos paz. Isso quer dizer que aqueles que buscam a Deus, aqueles que se colocam na presença do Senhor, aqueles que andam nos caminhos do Senhor, vai ter paz. Independentemente do que aconteça no mundo, independentemente de que caminho siga, é no Senhor que nós colocamos toda a nossa confiança. É o Senhor que mudará todo o cenário. Quando o Senhor, aqui no capítulo 16, falava com os apóstolos, ele disse, olha, não vai ser fácil não é fácil o que vocês vão passar, mas vocês serão como mulheres que estão para dar à luz. A mulher, quando está para dar à luz, ela chora, ela sofre porque chegou a hora. Mas assim que a criança nasce, tudo passou. Assim que a criança nasce, ela se alegra e esquece de toda a sua dor. Porque o que ela tanto sonhava chegou. O que o Senhor está dizendo é que nesse mundo nós teremos sim aflições, mas seremos vitoriosos porque o nosso Deus virá nos buscar, porque o nosso Deus está conosco, porque Ele nunca nos abandonou, porque Ele está ao nosso lado, porque Ele protege aquele que o busca. Porque esse é o momento, irmãos, que eu sempre digo, esse é o momento de reconciliação. Você imagina quantas pessoas Deus está falando? Você já parou e pensou quantos desviados voltaram para o Senhor? Você já parou para pensar quantas pessoas que não conheciam o Senhor passaram a temer ao Senhor? Você já viu quantos médicos cantando? Enfermeiros cantando? Hospitais que param para louvar o Senhor? É um sinal de que Deus continua falando e que unidos a Ele nós venceremos. Unidos ao Senhor venceremos porque Ele venceu. Em nome de Jesus e para a glória do seu nome. No Senhor, nós somos mais do que vitoriosos. Amém.